a proximidade entre Gertrude Stein e William Shakespeare. Quando nós falamos na influência de William Shakespeare na obra de Gertrude Stein, nós devemos nos voltar, primeiramente, a essa relação que existe na formação de Gertrude Stein. Então, nós começamos nos debruçando justamente na presença de William Shakespeare nos anos de formação, nas leituras formativas de Gertrude Stein. Bem, Gertrude Stein é a escritora norte-americana, modernista, revolucionária, problemática, não é? E é conhecida, e dirão alguns críticos, desconhecida, por sua escrita, que se peculiariza por um quê de hermetismo, não é? Uma certa opacidade. E para entendermos essa atmosfera que é levantada pela produção literária de Gertrude Stein, existem dois pontos que são essenciais, que tratam justamente de elementos que concorrem para a sua formação. Gertrude Stein, também vale lembrar, é uma escritora que teve uma produção muito extensa. Ela se dedica, não é, e produz extensamente, tanto em prosa, não é, ficção longa, ficção curta, como em poesia, em dramaturgia e também em ensaística. Então, uma produção vastíssima e convém, então, situar quais são esses dois elementos que marcam a sua formação. O primeiro deles é a sua formação acadêmica. Gertrude Stein, ela foi aluna do curso de medicina em Harvard, não propriamente em Harvard, porque naquela época Harvard tinha um anexo para as mocinhas, não é? Então, os rapazes e as moças estudavam em escolas separadas. Mas Gertrude Stein, estudando em Harvard, estudando medicina e psicologia, teve oportunidade de conviver com os grandes nomes da época, não é? Grandes nomes como, por exemplo, William James, que foi seu mentor. E vale também ressaltar que William James, em algum momento, numa situação específica, declarou que Gertrude Stein foi a sua aluna mais brilhante, inclusive favorita de James. Nesta ocasião, Gertrude Stein, então, enquanto aluna de Harvard, ela desenvolveu pesquisas cujo foco era justamente a escrita. Gertrude Stein estudou cientificamente a produção da escrita, como se dá psicologicamente, se debruça então sobre elementos específicos também da escrita, como a escrita automática, e o que poucos sabem é que suas primeiras publicações são resultado ou fruto desses estudos. Ela publicou ensaios científicos em revistas, não é, acadêmicas da época, e todo esse envolvimento que ela tem concorre enormemente para a compreensão dos seus interesses. Então, quando nós falamos, uma escritora hermética, enfim, que tem uma vertente experimental, nada disso é gratuito, não é simplesmente uma vontade de escrever diferente ou de, não é? Isso tem repercussões que vão, como eu disse, reverberar justamente, ou incidir, melhor dizendo, nesse primeiro aspecto da sua formação. E o segundo aspecto é justamente a sua relação com William Shakespeare. Eu vou tomar por roteiro do meu comentário em relação à presença de William Shakespeare nesta formação de Gertrude Stein, eu vou tomar um livro que é um livro ficcional e que, naturalmente, a gente precisa situar em função da falácia que é natural a uma obra de ficção. O livro é a autobiografia de Alice B. Toklas, onde Gertrude Stein subverte a própria noção de autobiografia, porque quando nós lemos a autobiografia de Alice B. Toklas, se espera que ela tenha sido escrita por Alice B. Toklas. No entanto, a subversão se dá quando nós vemos que a personagem Alice, na verdade, descreve a vida de uma outra personagem totalmente ficcional,
com grande proximidade com a Gertrude Stein original, mas enfim, é uma personagem totalmente ficcional que também se chama Gertrude Stein. Então, nesse livro, muito embora saibamos que ele não é um livro com um caráter histórico, não é? Mas nós vemos que em distintos pontos, Gertrude Stein, ela aponta esta presença de Shakespeare na sua vida, não só como uma influência em relação às obras de Shakespeare, mas a figura de Shakespeare. Nós veremos os desdobramentos que essa figura terá ao longo das reflexões. Como eu disse, Gertrude Stein era muito ligada à ensaística e à filosofia, então Shakespeare volta como grande referência, né, da qual ela se alimenta. Na autobiografia, ela nos conta alguns dados que podem ser reveladores, não é? A primeira marca da presença de Shakespeare é que Gertrude Stein coloca que, desde a sua infância, e ela coloca isso com muito orgulho, né? Ela vem de uma família abastada, não é? E ela coloca que, desde a sua primeira infância, ela já teve contato com a obra completa de Shakespeare. Tanto é que, com 8 anos, como ela bem descreve aqui, e não só nesse livro, mas se refere também a isso em cartas e ao longo da sua carreira, em entrevistas, enfim, ela nos conta que aos 8 anos ela teria escrito, ou teria tentado, né, ou esboçado uma peça na qual ela aponta que logo depois do título já vem a observação, a maneira de Shakespeare. Então, essa menina de 8 anos entende que já absorveu, não é, toda essa obra, o estilo de Shakespeare, né, a temática, e já está tão impregnada deste fazer, não é, que ela mesma começa a produzir a sua primeira obra já sob influência de Shakespeare. Muitos outros momentos seguem-se. Durante a juventude, Gertrude Stein foi, sobretudo, acompanhada de seu irmão Leo Stein, que se tornou um grande esteta e também um artista plástico. Gertrude Stein foi muitas vezes ao teatro e ela descreve essas experiências, que para ela tinham um sentido mais amplo, não é? Ou melhor dizendo, um sentido formativo, porque ela usa essa experiência de frequentação do teatro para confrontar com sua experiência prévia da leitura dos textos de Shakespeare. E isso nos parece bastante relevante, porque ela mesma comenta, não é, ao longo das suas entrevistas, enfim, comenta em diversos momentos da sua produção que essa experiência de trânsito entre o texto escrito e a encenação do texto lhe foi marcante, foi uma experiência bastante relevante. Bem, morando em São Francisco, ela descreve as peças que pôde assistir e depois viajando, ela viajou muito, né, e considerou esses anos em que ela viajava enquanto estudante, então nas férias, né, viajava com o seu irmão, ela descreve as peças que teve oportunidade de assistir em diversos países. Gertrude Stein dominava vários idiomas, então esta oportunidade também de acompanhar o teatro de Shakespeare em situações distintas às suas primeiras experiências, não só de leitura, mas de frequentação do teatro, também traz um saldo, digamos, de amadurecimento dessa experiência que teve com a leitura de William Shakespeare. Bem, nesse livro também, Gertrude Stein faz referência a um dado que é essencial para compreender a extensão e esse impacto na sua formação, que é essa proximidade com Shakespeare, porque ela diz que na gênese de diversos conceitos que ela elabora e desenvolve, nós temos a inspiração e a influência imediata de William Shakespeare. Um dos exemplos, talvez o mais nítido, não é, é a maneira como ela descobre e aperfeiçoa o presente contínuo, que é um termo, não é? Faz parte dessa terminologia desenvolvida por Gertrude Stein. E em que medida nós sentimos a proximidade com Shakespeare? Gertrude Stein descreve que o que mais lhe impressiona nas peças, nessa produção teatral shakespeariana, é justamente o tratamento que Shakespeare consegue dar ao tempo,
Não é? Então, de que maneira existe essa manipulação no sentido de acelerar a ação quando isso é necessário ou retardar a ação? Para qualquer estudioso de Shakespeare ou para qualquer pessoa que tenha alguma experiência com a obra de Shakespeare, isto salta aos olhos. Então, esse estímulo é muito nítido e, mais do que isso, é muito caro a Gertrude Stein, porque através desta retenção e aceleração do tempo, ela vai então forjar, não é? Ou elaborar com mais profundidade esse conceito que foi revolucionário e que décadas depois reverbera num procedimento similar que é dado pelos romancistas do Nouveau Roman, que é justamente você tentar retardar a ação recontando-a. Então você não libera a ação para que ela avance naquela sequência natural, não é, ou linear que a literatura vinha seguindo. Não é? Então, você colocando sempre a ação no presente contínuo, você faz com que os eventos se desdobrem com uma sobreposição, não é, temporal. Então, e isso vem, como ela mesma reforça, de sua experiência, de sua observação das peças de Shakespeare. Bem, na própria obra de Gertrude Stein há muitos momentos, não é? Muitas referências, muitas alusões às obras de Shakespeare. No entanto, não é exatamente isso que eu gostaria de apontar. Não é? Embora saibamos que, por exemplo, referências a Hamlet existem e são inúmeras, não é? Também referências aos sonetos. O que vale investigar, me parece, é justamente como esta primeira influência formativa se desdobra, então, na prática e na escritura de Gertrude Stein. O segundo aspecto que convém abordar na sequência, uma curiosidade crítica. Mas que convém, como eu disse, abordar justamente porque deveria ser observado com mais detalhe. Gertrude Stein levanta essa questão, o Shakespeare das peças e o Shakespeare dos sonetos. O que quer dizer isso? Gertrude Stein, em um determinado momento da sua carreira, ela escreve um ensaio, precisamente no ano de 1931. Ela escreve um ensaio no qual ela se debruça sobre Henry James. E qual é a relação e por que aparece um comentário sobre William Shakespeare e por que suscitou uma crítica tão pesada em relação a esse ensaio? Bem, Gertrude Stein coloca que nós podemos destacar duas figuras distintas, não é? Ou elementos distintos que vêm da mesma assinatura, que vêm do mesmo William Shakespeare. Então ela coloca essa proposição. Quantos escritores, quantas vozes, quantas posturas existem dentro de um único escritor? Ela foi muito mal compreendida, porque foi considerada arrogante, não é? Ela tenta iluminar aspectos da sua própria obra, da sua criação, através desta investigação ou desses comentários acerca de William Shakespeare. Isso foi tomado como, não é, assim, uma insolência. Mas, enfim, quando nós relemos esse ensaio, fica muito claro, não é, que a intenção de Gertrude Stein era uma intenção muito profunda e que foi rechaçada assim, com uma certa superficialidade. O que ela está levantando são âmbitos preciosíssimos e que não âmbitos assim que contemplam a própria concepção da escrita. Então, são comentários que serviriam para qualquer escritor. Quando ela toma Shakespeare para ilustrar essa situação, nada mais é do que uma grande reverência à obra de Shakespeare. Ela coloca o seguinte, e aí com um pouco de informação sobre a situação, o contexto em que escreveu e produziu Shakespeare, nós podemos ver a sutileza dos comentários de Gertrude Stein. Enfim, ela coloca o seguinte, é perceptível que um escritor
ele pode, em alguns momentos, escrever sob um impulso, não é? Ele escreve livremente, trabalhando temas ou estilos que lhe forem do seu gosto naquele momento. Enfim, e ele pode também ter que produzir numa situação diferente, numa situação sob uma encomenda, por exemplo, não é? Onde os temas terão sido previamente definidos, ou o estilo, a forma, não é? Então, ela vai ousar, o que há de ousado nisso, é justamente usar a figura de Shakespeare para investigar essas duas situações. Também há uma necessidade de contextualizar o caminho que faz Gertrude Stein para chegar até Shakespeare e mais tarde para chegar até Henry James. Stein parte da sua própria experiência. No ano de 1930, 31, ela se vê sob uma incumbência, que era uma incumbência dupla, que vai justamente ser a gênese de todas essas reflexões filosóficas. Ela se vê sob essa demanda de ter que traduzir um poeta francês, um poeta contemporâneo seu, e depois de feitas as traduções, com um desdobramento dessa incumbência, que seria criar uma outra obra, como se uma obra espelho, uma obra resposta a esses poemas que ela havia traduzido. Então, vejam que o espectro filosófico que essa situação suscita é o que leva Stein a investigar como Shakespeare teria se sentido com esses dois tipos de demanda. Então, a sua própria experiência lhe mostra que o escritor, sim, ele terá esses momentos, não é, ao longo da sua produção, em que ele deve questionar qual é o impulso determinante para aquela produção. Bem, ela coloca que, na situação de Shakespeare, em muitos momentos nas peças, a gente pode flagrar uma linguagem mais fluida, uma forma mais livre, não é? Então, ela colocaria que existe um Shakespeare das peças de teatro. E existe um outro Shakespeare, e o detalhe aqui é que, em momento algum, ela hierarquiza essa produção, e em momento algum, ela diz que é um Shakespeare maior ou menor, discrepante. Não, ela só coloca que há um Shakespeare, então, que se contrapõe ao Shakespeare das peças, que é o Shakespeare dos sonetos. Por quê? Nós sabemos quais são as circunstâncias por trás da maioria dos sonetos, não é? Circunstâncias que definiam, não porque são sonetos shakespearianos, mas pelo próprio histórico do soneto, à época, não é? Toda a era elizabetana concorre para uma configuração do soneto como uma entidade social que tinha um valor, não é? E que existia, sim, definido por gosto, por prestígio social e tudo mais. Nós sabemos que as circunstâncias que envolvem a publicação dos sonetos de Shakespeare, elas estão imediatamente vinculadas à sua condição econômica do momento. Não é diferente para muitas das peças, não é? A gente tem que considerar todos esses aspectos, não é? Mas, enfim, Gertrude Stein está, nesse momento, colocando que, diferentemente da liberdade que Shakespeare tinha para produzir as suas peças, quando ele se vê na situação de escrever os sonetos, em muitos deles, muito embora isso não tenha afetado a qualidade, não é, o resultado literário, em muitos deles a gente vê essa voz por detrás. Ou seja, esta incumbência que ele recebe, então ele vai forjar uma persona no soneto que vai transmitir certas mensagens, não é? Nós sabemos a noção do tempo, a importância do casamento para você perpetuar a sua beleza através dos seus filhos, essa ideia, por exemplo, de deixar uma prole, não é? Isso tem muito da manipulação e das convenções sociais da época. Um resumo dessas investigações filosóficas que faz Stein sobre o fazer literário. Em momento algum, ela quis hierarquizar
ou definir, não é, a produção das peças como a produção mais livre, mais exuberante de Shakespeare, em detrimento da sua produção dos sonetos. A gente não encontra isso nesses ensaios. A crítica foi muito truculenta, foi muito cruel, não é? Como se condenando Gertrude Stein por elementos que ela não compara, não levanta, não é? Ela não está fazendo uma crítica a Shakespeare, pelo contrário. A conclusão de Stein nos deixa muito claro que, para ela, apenas os grandes nomes da literatura conseguem fazer convergir todas essas formas de produção, ou seja, grandes escritores, eles escreverão igualmente bem quando inspirados, né, usando essa expressão, ou quando motivados por um impulso natural e mais livre, e escreverão igualmente bem quando receberem esta incumbência. Tanto é que Gertrude Stein, isso vale comentar, ela coloca Shakespeare como essa referência máxima, como essa construção máxima de resolução dessas duas possibilidades, e ela diz justamente que Shakespeare é o grande modelo, como se fora um general, que segue tanto a estratégia, não é, quanto a tática. Então, ela configura a figura de Shakespeare com esse grande domínio. Um general no meio de uma batalha, não é? Ele estará imbuído de toda a sua experiência estratégica e tem que desenvolver a sua experiência tática. Então, é esta a reflexão que Gertrude Stein suscita. E agora vale considerar como é que estas considerações filosóficas, né, estéticas sobre o fazer literário reverberam imediatamente na própria obra de Gertrude Stein. Analisando a figura de Shakespeare, que, como sabemos, era também um empresário do teatro e que também escrevia os sonetos, como todos os outros escritores da época, escrevia também com esse incentivo financeiro. Gertrude Stein se vê, vejam, este ensaio ao qual me referi foi escrito em 1931. Gertrude Stein, no ano de 1933, se vê numa encruzilhada que vai definir toda a sua produção futura, que é a seguinte: até 1933 nós temos uma Gertrude Stein altamente experimental. Ela investe maciçamente nesse experimentalismo que vai configurar essa primeira fase da sua produção como uma produção hermética ou opaca, como eu coloquei no início. No ano de 1933, ela mesma decide dar um basta nisto, e nós vemos que existe essa inspiração de Shakespeare por detrás, não é, da sua decisão. Ela diz: puxa, eu tenho produzido uma obra com uma qualidade que não está sendo percebida pelos leitores, muito menos pelos críticos. Ela sempre, ou até o ano de 33, vinha sido colocada à margem, não é? Gertrude Stein, vale lembrar, começou a produzir e a publicar no início do século XX. Então, são pelo menos 3 décadas de escuridão aí, não é, em torno do seu nome. Ela mesma financiava as suas primeiras publicações, enfim. Então ela diz: hora de dar um basta nisso e reverter esse quadro. Que é quando, vamos usar o mesmo exemplo, ela escreve esse livro, não é, que é a autobiografia de Alice Toklas, que nada mais é do que um livro de fofocas, não é, que levanta as figuras mais populares em Paris, né, em Paris do início do século XX. Então tem muitas histórias que são engraçadas, jocosas, e tem figuras intelectuais conhecidos, artistas, enfim. Esse livro vai catapultar Gertrude Stein para essa fama, e o livro foi, não é, se tornou um best-seller imediatamente. Teve uma série de publicações e reedições em vários, foi imediatamente traduzido para várias línguas, enfim. E o grande saldo disso tudo é justamente esta reflexão de que sim, um artista pode também querer buscar
Como fez Shakespeare, querer buscar essa visibilidade, não é? Esta popularidade, porque, enfim, por trás disso tudo existe essa necessidade que todo escritor tem e terá de se tornar mais conhecido. Brincar com as palavras. Gertrude Stein, nas suas reflexões acerca do fazer literário, ela marca muito o seu interesse e a sua percepção sobre cada um dos momentos, não é? Ela não chama de escolas nem de movimentos literários, mas ela chama de momentos que marcam essa passagem, não é? As características, as mudanças sociais que acontecem, que vão justamente caracterizar cada época literária. E ela diz que o que marca uma época é o sentido e o espectro de brincadeira com as palavras. Nós precisamos nos deter sobre justamente o sentido da palavra brincadeira, que vem do inglês to play, que não é uma brincadeira, não é uma brincadeira assim num sentido leviano de brincar com as palavras, desconsiderando-as. Pelo contrário, é uma brincadeira no sentido de explorar as potencialidades da palavra. E ela diz que esse sentido de brincar ou jogar com as palavras vem na língua inglesa de uma forma muito nítida e muito sólida, já desde o início da literatura medieval. E eu gostaria, então, de fazer a leitura de um pequeno fragmento em que ela comenta como se dá esse jogo com as palavras, não é? Justamente nesses primeiros momentos da formação, não só da língua inglesa, mas também da literatura em língua inglesa. Ela diz: os ingleses, de Chaucer aos elisabetanos, brincaram ou jogaram com as palavras. Eles continuamente brincaram com as palavras porque era algo tão emocionante tê-las ali. Palavras que haviam se tornado as palavras que eles tinham acabado de usar então. Esse foi um comentário que ela faz numa das suas palestras, não é? Quando ela volta aos Estados Unidos, depois de quase 4 décadas morando na França, ela volta aos Estados Unidos para falar sobre a sua literatura. Então, nós vemos que essa foi uma preocupação muito constante, não é? Na produção de Gertrude Stein. E ela fala mais do que isso, ela fala que os elisabetanos não temeram essa liberdade com as palavras, que é mais ou menos um circuito em que esse movimento das palavras gera mais movimento. Essa concepção, essa noção, ela volta, ela reincide, ela é reiterada inúmeras vezes por Gertrude Stein. E, sem dúvida, nós temos esse foco de influência muito forte nessa noção de brincar com as palavras. E ela coloca que essa consciência das palavras se dá de uma maneira extraordinária com a contribuição de Shakespeare. Vejam, não basta nós tomarmos o sentido imediato desse comentário. Shakespeare, naturalmente, como é sabido por todos, é a contribuição máxima para a língua inglesa. Não é apenas neste primeiro nível de inserção de uma série de expressões e de palavras mesmo, mas nesse sentido de contribuição para o léxico. O que Gertrude Stein está apontando é uma construção de sentidos que Shakespeare traz para a língua inglesa, não é? Não podemos desconsiderar que antes dele, o próprio Chaucer, como apontado por ela, havia, ainda que de uma maneira incipiente, tentado a aprender, mas com Shakespeare é a exuberância máxima nesse tratamento dos sentidos. Então não é meramente a inserção mecânica, digamos, não é, de palavras que nós sabemos que Shakespeare tinha um ouvido, não é, muito apurado para todas essas expressões e conseguia, então, não só combiná-las nas suas peças e nos seus poemas, mas também estudá-las, né, qual era o impacto de uma nova expressão. Não é só em relação a esta inserção, mas a inserção de sentidos e desdobramentos possíveis quando Shakespeare ousa abrir essas palavras
para novas combinações. Shakespeare é, sem dúvida, o grande mentor de uma marca, que seria quase uma marca registrada de Gertrude Stein, que é você combinar palavras considerando o seguinte: Gertrude Stein, quando ela rompe com essa necessidade tão clássica, não é, da convenção literária de contar histórias seguindo a linearidade, ela, na verdade, ela quer suscitar, com o deslocamento de palavras numa mesma frase, ela suscita uma multiplicidade de sentidos. Então, combinações esdrúxulas ou inusitadas, elas gerarão um estranhamento. Esse é um mecanismo que foi muito estudado pelos formalistas, enfim, por muitas escolas, não é, que estudaram, inclusive, o impacto psicológico disto. E, na verdade, para Gertrude Stein, era um mecanismo nem tão sofisticado, era como convidar uma série de palavras de famílias diferentes, de ordens diferentes, e deixando-as livres para que assumissem as combinações que quisessem dentro da estrutura sintática. Basicamente, a fórmula seria: ao romper com a previsibilidade sintática, você libera todo um espectro de sentidos e você acaba mexendo também diretamente com o impacto semântico. Então, essas combinações inusitadas, como as feitas por Shakespeare, os trocadilhos, os duplos sentidos, os múltiplos sentidos, teriam sido levados a novos limites, a novas configurações na obra de Gertrude Stein. O que pode ser uma rosa? As questões que surgem desse questionamento, a questão da parecença, a questão da identidade e a questão da presentificação. Quando Shakespeare coloca a sua rosa, não é, e comenta que se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume. Ele está falando de identidade, ele está falando de nomeação. Se dessemos outro nome à rosa, nós estaríamos alterando as suas qualidades, os seus elementos, a sua identidade. Essa questão levantada por Shakespeare foi muito instigante para Gertrude Stein. E nós, quando falamos o nome de Gertrude Stein, para muitos leitores, a frase ou a associação mais imediata com o nome da escritora é justamente uma frase que se tornou o seu maior registro, não é? Com a qual os leitores, enfim, se identificam, que é justamente: rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Essa frase ela já foi usada, ela já, não é, assim, para inúmeras situações, filosoficamente as pessoas tentam extrair milhões de sentidos, porque o que é essa rosa, né? Gertrude Stein tinha um grande amigo cujo sobrenome era justamente Rose, e a primeira frase que ela escreveu em 1913, o primeiro uso desta combinação Rose is a Rose, não tinha o artigo, ela não definia, ela começava Rose is a Rose. Mais tarde ela coloca a rose is a rose is a rose, fazendo uma brincadeira não só com a rosa, não é, flor, mas com o verbo que tem uma indicação que é arisal, a rose, um passado, não é, uma sugestão de sentimentos. Mas, enfim, muito já foi dito, estudado, especulado sobre essa frase, como eu havia apontado. Será que essa rosa, o primeiro nome, é o sobrenome do melhor amigo de Gertrude Stein? Rose is a Rose? Enfim, muitas especulações, algumas delas, inclusive, um pouco absurdas. Na verdade, convém voltar para o sentido mais imediato de resposta e de diálogo, mais do que de resposta, que Gertrude Stein estabelece com a rosa de Shakespeare. Ela, de alguma forma, como que se apropria, mas não se apropria querendo grudar ou colar a sua produção a esta rosa. Ela se apropria a rosa de Shakespeare como a rosa que aparece no período renascentista. E ela vai fazer comentários sobre essas rosas que vão aparecendo ao longo da história da literatura, até chegar na sua rosa, que é a rosa moderna. Quando ela coloca
rosa é uma rosa, ela não quer indicar, não é? Ela quer presentificar a rosa, ela não quer minimamente descrever. Pode parecer absurdo que algum tipo de literatura queira contar sobre as coisas sem descrevê-las. Você tentar abolir a descrição da literatura é, no mínimo, perigoso, não é? Gertrude Stein, na verdade, ela vem com uma intenção, e mais do que isso, ela vem com uma... não é exatamente uma fórmula, mas essa intenção que ela tem é muito bem formulada. A intenção da presentificação. Eu não vou dizer que uma rosa é uma flor, uma rosa é perfumada, uma rosa é amarela ou vermelha ou cor-de-rosa. Eu não vou dizer isso. Eu vou dizer que uma rosa ela é igual a ela mesma. Então, eu não preciso estabelecer similaridades, eu não quero criar reprodução nem parecença. Não há essa necessidade, eu não vou contar o que é uma rosa, eu vou colocar a rosa ali. Então, ela elabora, através dessa sua primeira investigação, né, usando a rosa, ela vai desenvolver uma série de textos, e a sua própria identidade como escritora passa justamente pela presentificação. Ela não quer mais descrever nada, e ela fala sobre as coisas. Que são as coisas? São pessoas, são seus personagens que aparecem nos retratos, são paisagens e são objetos. Então, tudo isso ela chama de coisas, e ela não quer falar sobre essas coisas de uma maneira descritiva. Isso foi considerado por muitos críticos extremamente pretensioso, mas, enfim, Gertrude Stein nunca se ressentiu dessas críticas e continuou produzindo seriamente e com grande profusão, tentando, enfim, aperfeiçoar essas noções. Bem, Gertrude Stein também coloca que quando, num desses momentos de movimento da história, da literatura, em que ela fala desses períodos, né, dessas épocas distintas, nós vemos que os elisabetanos contribuem com um tipo de rosa. Quando os românticos falam em rosa, eles já estão imbuídos de todo esse eco que uma rosa anterior havia deixado. Até chegarmos à rosa moderna, nós teremos um longo histórico de outras rosas que não pode jamais ser apagado ou diminuído. Então, quando Gertrude Stein coloca a rosa moderna, ela chama a questão uma rosa romântica, uma rosa realista, uma rosa romântica, uma rosa clássica, uma rosa renascentista, uma rosa medieval, uma rosa épica, enfim. Todas essas rosas, elas estão presentes. Esta reverência à tradição seria retomada por muitas outras vozes da crítica, não é, modernista, e o nome que possivelmente melhor representa esse interesse é o nome de T.S. Eliot, que fala, não é, sobre a tradição e as maneiras que o novo escritor, com sua nova voz, será, ao mesmo tempo, todas essas outras referências. Enfim, colocar uma rosa na escrita significa colocar todas as outras rosas, todos os outros momentos de construção das rosas. E Gertrude Stein dirá em um dos seus ensaios que quando ela explica, não é, para uma plateia, novamente quando vai dar palestras nos Estados Unidos, ela diz que ao colocar essas rosas, não é, ao tentar alinhar, na verdade não é uma linearidade, sim um círculo. Ela está abrindo essa perspectiva circular para o discurso. Quando Stein, portanto, levanta a condição de circularidade, ela está naturalmente quebrando com a noção de consequência linear, não é? E dizendo que nós podemos sim levantar diferenças e não similaridades. Para concluir, nós podemos, portanto, estabelecer
esta relação muito íntima com a condição de identidade, de parecença, de presentificação que havia sido trazida por Shakespeare quando nos disse: se a rosa tivesse outro nome, qual seria o seu perfume? Nós temos uma experiência de leitura e interpretação dentro da obra de Stein, que nos leva especialmente a uma das peças de Shakespeare. Não é? Eu disse em algum momento anterior que é possível pontuar esta influência em vários momentos da obra de Gertrude Stein. No entanto, me parece, eu ousaria colocar, não é, que a peça shakespeariana que mais afeta ou mais influencia Gertrude Stein é As You Like It. Então, eu vou tentar apontar algumas qualidades, alguns elementos que aparecem nesta comédia e que nós podemos, ou a partir dos quais nós podemos estabelecer relações com desenvolvimentos futuros que encontramos na obra de Stein. Bem, As You Like It é uma comédia que é uma comédia altamente crítica. Shakespeare é muito ousado nessa comédia, primeiro pelo próprio cenário, não é, que ele desenvolve, é um cenário pastoral e que faz uma crítica imediata a todas as obrigações sociais, não é? O que ele faz? Ele está confrontando uma sociedade urbana com todas as suas regras e este cenário rural. Naturalmente, ele está tentando atacar as convenções, não é? As práticas sociais. E, em algum momento da peça, ele vai justamente enfatizar isso, que a sociedade está tão bem organizada, né, que ela está gerando muitas injustiças e muitas infelicidades, porque em algum momento da peça tem muita gente se sentindo infeliz ou injustiçado, não é? Bem, essa é a primeira provocação, digamos, que é colocada por Shakespeare, né, essa provocação, essa intenção nitidamente crítica. Nós podemos falar também sobre a linguagem que Shakespeare usa nessa peça, mais uma vez subvertendo a convenção dramática. Tinha-se por convenção que os personagens que pertenciam à corte, ou personagens da aristocracia, eles deveriam, quando de suas falas, se expressar em verso. E nós vemos que, em vários momentos da peça As You Like It, Shakespeare usa prosa mesmo para esses personagens, né? Ele evita ornamentos, muitos deles têm uma linguagem direta que é, em alguma medida, uma subversão desta convenção. Exemplos, a Rosa Linda, né? Vamos até esmiuçar o nome dessa personagem, já que nos referimos à Rosa, né? Então, ela é filha de um duque, não é? No entanto, por sua personalidade expansiva e direta, né, ela fala em prosa. Tem alguns momentos em que ela se encontra, né, com o Orlando, cenas de amor. Esses momentos deveriam ser marcados pelo uso da linguagem em versos. E Shakespeare não o faz assim. Bem, também em relação aos temas desta peça, não é? Nós temos a chamada para essa reflexão muito profunda que é a natureza teatral da vida, não é? A noção do mundo como um palco, chamando também essa condição do mundo e da nossa essência, da nossa existência enquanto representação. Lembrando, né, que vem desta peça, ou está nesta peça, essa noção de que o mundo é um palco e que nós somos esses personagens que podemos assumir todos e quaisquer papéis de acordo com a circunstância, não é? A configuração dessas forças, a combinação e reconfiguração dessas forças. Então, essa noção de trocas de identidade, avançando até para questões mais ousadas, né? Como, por exemplo, o uso de disfarces, não é? Esse cross-dressing que nós vemos na peça,
o fato de que as personagens mudam de gênero. Shakespeare levanta aqui uma condição muito importante, que é um dos temas fortes, não é, mesmo da literatura pós-moderna, não é, essa condição do gênero, e enfim, ele já levanta, não é, quando os personagens mudam de gênero, nós temos já todas essas sugestões. Também o tratamento temático do próprio amor. Nós temos na peça o amor à primeira vista, nós temos o amor homossexual, sugestões do amor homossexual, nós temos uma paródia do amor romântico, o próprio setting da peça, né? Esse cenário pastoral, ele de imediato funciona como crítica, como eu disse, né? E aí existe esse reforço que é dado pela tematização. No final desta peça, nós temos uma situação, eu não diria que é uma situação inusitada, mas é uma situação muito, que suscita muita reflexão. Quando a Rosalind, ela chega até o seu público e ela mesma comenta o título da peça, não é? Ela conversa com a plateia dizendo que, como o título já colocou, né, As You Like It, você pode ver essa peça como uma obra aberta, você vai gostar do que você quiser gostar, você desgosta do que você quiser desgostar. Nós temos aqui uma antecipação da própria noção de obra aberta, não é? Você chegar para o seu público e francamente postular que a sua experiência de fruição pode tomar os caminhos que esse próprio público queira definir, é uma segurança, não é, sobre o seu fazer que contrasta com as convenções da época, não é? Então, o próprio título da peça aponta para toda essa liberdade que Shakespeare teve, e também não só apenas teve nesse âmbito criativo pessoal, mas que ele, num passo à frente, a liberdade que ele oferece no âmbito da recepção. Bem, eu vou fazer uma intervenção nesse título para justamente conseguir marcar a influência de Shakespeare na obra de Gertrude Stein. Nós temos o título As You Like It, que significa como lhe aprouver ou como você quiser, enfim. Não é? E já comentei, inclusive, o fato de que um dos personagens da peça comenta esse título. Para Gertrude Stein, existe um outro tipo de provocação que avança com uma dimensão muito especial, uma dimensão extraordinária, que seria uma leitura deste mesmo título, dividindo-o em dois outros sentidos, que seria As You Like It, ou seja, As You, como você, like it, como se você fosse parecido com isto, como se você fosse isto, ou seja, retomamos a questão da presentificação. Você não tem uma descrição, ou não deve ter, ou não deve se ater a esta descrição. O objetivo de um escritor não é descrever emoções, é fazer com que, ou não é descrever essas proximidades entre os personagens e as experiências e as coisas. Não, pensemos então no momento em que o leitor está e é a coisa, ele está e é a experiência. As you like it, como se você fosse aquilo, é a questão e a condição da parecença. Bem, a palavra like, ela serve como uma fonte de inspiração para Gertrude Stein. Então, like é uma palavra amplamente, não é, e totalmente e essencialmente aberta ao jogo interpretativo. Você pode gostar disso, você pode gostar dela, pode gostar dele, você pode gostar de fazer algo, não é? Like pode ser também como, pode ser uma preposição, uma conjunção, enfim, tudo aquilo que nós mencionamos sobre o jogo, não é? De alguma maneira está presente no título desta peça de Shakespeare.
o que nós vemos é que Stein levou muito a sério, não é, essa condição da parecença. Toda a sua obra pode ser balizada por essa vontade de romper com esses sentidos, não é? E mais do que isso, a vontade de apresentar esses sentidos com combinações livres. E vale então investigar agora, dentro da peça, quais são os momentos que levarão Stein, então, a compor a sua obra, mas convém apontar que Gertrude Stein fará mais do que uma resposta, ou dará mais do que uma resposta, ela fará uma homenagem literária a Shakespeare, e que esta homenagem parte e chega, pensando agora em circularidade, na condição da palavra like, da parecença, da substituição das identidades, enfim. Todos esses elementos da peça foram muito caros a Gertrude Stein. A condição da liberdade de combinação, como nós vimos, do jogo, mas mais do que isso, os temas, esta revolução, não é, essa crítica, esse autoteor crítico que que Shakespeare coloca na sua peça, quando ele evita ornamentos, quando ele quebra com as convenções no tratamento da linguagem, os próprios personagens, né? E mais do que tudo, essa condição de você poder trocar de identidade, de você poder ser um outro ou muitos outros o tempo todo, não é? E no fim, todo esse teor dramático de você ter que se travestir ou, não é, passar por uma outra pessoa, a maneira como se resolve lindamente, né, dentro da peça, foi emocionalmente uma fonte muito preciosa para Gertrude Stein. Na peça As You Like It, eu destaco a cena 5, em que nós temos a entrada dos personagens, e um deles é Mian, ele canta, né, ele é um cantor, e o outro personagem, que é o Jacques, ele pede, por favor, continue cantando. E o Mian diz, a minha voz está um pouco rouca, e ao que o Jacques responde, por favor, eu preciso ouvir essas canções. Como é que você as chama? Chama de estrofes? No original nós temos a palavra stanzas. E, na verdade, Shakespeare usa uma forma arcaica da palavra stanza, que é uma estrofe, ele usa a palavra stanzos. Essa palavra nos remete imediatamente a uma das obras, possivelmente a obra mais hermética de Gertrude Stein, que se chama Stanzas in Meditation. E convém para a compreensão desta obra, ou como uma chave, não é? Possivelmente para a gênese desta obra, que realmente tem uma complexidade ímpar, mesmo dentro da própria obra de Gertrude Stein, convém seguirmos as 3 últimas falas desta cena, em que nós vemos a presença da palavra estrofes, né, quando Jacques diz e pede, por favor, cantarás mais uma, por favor, pelo menos uma estrofe. É esse o nome, estrofe? E a Mian diz, como o senhor desejar, Monsieur Jacques? E Jacques diz, não, pouco me importa quais os nomes das coisas. Não é isso que Stein estará fazendo ao longo da sua obra, não é? Pouco me importa quais os nomes das coisas. Novamente, a rosa, tendo qualquer nome, terá o mesmo perfume. E ele coloca, nada devem a mim, cantarás? Esta pergunta, não é, que é feita pelo Jacques, me parece, foi desenvolvida por Gertrude Stein, não é, como se fosse um pedido do próprio Shakespeare, não é? Quando o seu personagem pede, por favor, siga cantando, muito embora a sua voz possa parecer rouca. Gertrude Stein faz uma coleção de sonetos, são 12 sonetos, são 200 sonetos, que ela chama de Stanzas in Meditation. E aqui vale a observação de que a palavra soneto
conforme usada por Stein, não se refere à forma soneto, não é? O soneto clássico com suas prescrições, enfim. São sonetos no sentido de canzonetas, que vêm justamente do italiano que absorve a condição sonora, de sonoridade, de musicalidade do soneto, não é? Então, uma forma literária que prima pela sonoridade. Essas stanzas em Meditation, elas são altamente experimentais e não é de imediato que você consegue pensar ou perceber estas referências a Shakespeare. Antes disso, não é? É uma atmosfera que é levantada por Gertrude Stein, em que ela faz uso dessas palavras-chave e, como eu disse anteriormente, sobretudo, essa questão da parecença. A palavra like, palavras como like, alike, os desdobramentos de dois, o mesmo, o sentido de o sentido do mesmo, pervadem todos esses sonetos. A figura, não é? A imagem que nós temos do soneto, uma perfeição formal, ela é totalmente abalada, destruída, demolida por Stein, que escreve sonetos que têm, muitas vezes, uma única linha, ou melhor, um único verso. Bem, eu gostaria de ler alguns destas estrofes, não é? E a conclusão dos meus comentários será dada pela própria Gertrude Stein através de uma citação que ela fez sobre a sua influência, sobre a influência que recebeu de Shakespeare e, sobretudo, essa noção de, uma vez estando e tendo estabelecido um compromisso com essas figuras em liberdade nesta floresta de Arden, como ela mesma colocará, ela, muito embora tenha sofrido as consequências desse uso da liberdade, ela reforça essa sua trajetória de não apenas reverência, mas de ter levado com grande seriedade todos esses elementos, todos esses ensinamentos que ela pôde descobrir e desfrutar desde os seus 8 anos, não é? E que nos levam a essa forte proximidade com toda a produção e também com a figura de William Shakespeare. Stanza 12. One fortunate with roses is fortunate with two, and she will be so nearly right that they think it is right, that she is now well aware that they would have been named, had not their labels been taken away to make room for placing there, the more it needs, if not only it needs more so, than which they came. Stanza 13. But it was only which was all the same. Stanza 14. It's not only early that they make no mistake, a nightingale and a robin, or rather that which may which be which, they may choose which, they knew or not like that. They make this be once or not alike, not by this time only when they like, to have been very much absorbed. And so they find it so, and so they are, there, which is not only here, but there, as well as there. They like whatever I like. Stanza 15. It is very much like it. Sempre me impressionou intensamente, desde que eu era muito jovem e me disseram isto, então depois sentindo isto por mim mesma,
que Shakespeare, na Floresta de Arden, havia criado uma floresta sem mencionar as coisas que fazem uma floresta. Você sente isso tudo, mas ele não nomeia os seus nomes. Agora, isto era uma coisa que eu também senti em mim, a necessidade de fazer isto ser uma coisa que poderia ser nomeado sem usar o seu nome. Afinal, por tanto tempo se soube seu nome, o nome de qualquer coisa, e por isso o nome não era novo, mas a coisa, estando viva, era sempre nova, o que havia para fazer.